Apocalipse capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 20. Diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Oremos. Pai Santo, nós pedimos a Ti que o Senhor nos dê o alimento da Tua palavra e que o Senhor nos edifique. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muitas pessoas têm em suas mentes a ideia de Jesus ainda ensanguentado. Muitas pessoas têm aquela ideia de Jesus humilhado, com um olhar caído, com a sua cabeça tombada ao lado. Inclusive, existem quadros que retratam essa figura de Jesus, um Jesus humilhado. Existem obras de arte que retratam essa ideia. Muitas pessoas, inclusive, talvez usam algum adereço, algum tipo de joia, alguma coisa, um crucifixo ali com o Jesus crucificado, Jesus humilhado. Contudo, após a sua humilhação, após a sua morte, Jesus ressuscitou. É o que nós estamos vendo hoje durante todo o dia e a nossa liturgia, os cânticos que nós cantamos. Jesus ressuscitou e reassumiu sua glória à destra do Pai. Cristo reina soberano sobre todas as coisas. É exatamente esta a ideia, é exatamente este o conceito, esta é a verdade que nós devemos levar em nossos corações, o fato de que Cristo já foi humilhado, mas agora Ele está exaltado e glorificado à destra do Pai. Apenas a título de relembrarmos aqui algumas informações do livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. Portanto, esta carta descreve a revelação dada por Deus a Jesus Cristo, revelação esta que foi entregue a João que foi um dos apóstolos de Jesus. Então isso nós podemos ver aqui no capítulo 1, versículo 1, que diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. E João escreve a carta na época do reinado de Domiciano. Domiciano foi um imperador romano que, inclusive,
trouxe grandes perseguições aos cristãos da sua época. E João era o último apóstolo de Jesus vivo, quando esta carta é escrita por volta do ano 96 depois de Cristo, e João estava preso na ilha de Pátimos, conforme o que nos diz aqui o capítulo 1, versículo 9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então ele estava preso em Pátimos por causa do Evangelho. Todos os seus companheiros apóstolos já haviam sido mortos. E agora João estava preso lá na ilha de Pátimos, por causa do Evangelho. Então a ilha de Pátimos era uma ilha usada como prisão das pessoas que eram condenadas pelo Império Romano. E João escreve esta carta aos judeus que estavam sofrendo uma forte perseguição do Império Romano e tem como objetivo prover esperança aos seus corações. Imaginemos os cristãos sob forte perseguição, ali sofridos, angustiados, muitas vezes com dúvidas, e esta carta é escrita para trazer esperança. Nós cantamos um cântico que diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Uma das coisas que nós podemos trazer à memória, que nos dê esperança, é ler a palavra de Deus, e você pode ler o livro de Apocalipse, porque nele você vai encontrar esperança, porque ele foi escrito aos irmãos que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, e um dos objetivos era exatamente esse, trazer esperança aos seus corações. João fala nessa carta do futuro, no que diz respeito à consumação dos séculos, com a vinda de Cristo. Os acontecimentos que estão relatados no livro do Apocalipse, eles já estão em vigor desde o início do fim dos dias, com a vinda de Cristo, com a sua morte, com a sua ressurreição, e estes acontecimentos estão se dando até a volta de Cristo. Então aqui o autor tem a intenção de transmitir uma mensagem que traz esperança. É um livro, é uma carta que nos traz alguns desafios por causa da sua linguagem, uma linguagem figurada, mas linguagem esta que, na maioria das vezes, o próprio livro, a própria carta, traz o significado daquilo que está sendo dito. Então aqui nós vimos, no versículo 9 ao versículo 11, que João faz uma saudação, e a saudação que ele faz é exatamente essa, olha, eu estou preso em Pátimos, estou preso por causa do testemunho de Cristo, eu estou aqui por causa da tribulação, do reino, da perseverança em Jesus, e eu sou companheiro de vocês nestas coisas, companheiros de todos aqueles que creem em Cristo. João se identifica com todos os que creem em Cristo como sendo estes seus companheiros nesta luta. E aqui nós temos então João, no versículo 10 até o versículo 11, fazendo uma descrição da visão que ele teve do Cristo glorificado. Quem é o Cristo glorificado? É o Jesus que, depois da sua ressurreição, foi assunto aos céus e agora está reinando, está sentado no seu trono, de onde ele reina e governa sobre todas as coisas. E aqui então João vê Jesus não mais humilhado, mas ressurreto e cheio de toda a glória. E ele teve essa visão no dia do Senhor. E a expressão aqui é exatamente uma referência ao primeiro dia da semana. O dia do Senhor, primeiro dia da semana, o domingo, o dia da ressurreição de Cristo. E neste dia do Senhor, João achou-se em espírito. Ele teve uma visão espiritual. Ele não estava ali dormindo ou sonhando, nem fora de si, mas ele estava em espírito, e tudo aquilo que ele registrou como visão foi algo que ele viu de fato. Uma visão com a qual ele viu com os seus olhos atentos. Uma visão que retrata a glória de Deus, a glória de Cristo e o plano de Deus para a humanidade até a sua volta. João ouviu uma grande voz, como de trombeta, como diz o texto. E esta voz, como de trombeta, representa um anúncio importante, uma voz forte, que ordenou que ele registrasse tudo o que ele estava vendo
em sua visão e mandasse essa visão, o seu registro, às 7 igrejas da Ásia. Então diz aqui no versículo 10, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí então João escreve e manda esta carta a estas 7 igrejas, que na verdade eram igrejas que estavam ali representando a igreja de Cristo espalhada sobre todo o mundo. Eram igrejas que apresentavam algumas características que são características das igrejas de Cristo sobre a face da terra, e elas recebem a carta de João, e aqueles irmãos são consolados com aquilo que eles puderam ler nesta carta. Tendo em mente o texto que nós lemos, nós vamos refletir sobre algumas constatações a respeito do Cristo ressurreto. João aqui tem, nessa visão inicial, a visão de Jesus, não mais Jesus humilhado, mas a visão que ele tem aqui é de Jesus ressurreto, exaltado e glorificado. E nós podemos ver que uma das constatações a respeito desse Cristo ressurreto, a qual João traz a nós uma reflexão, é que esse Cristo está no meio da sua igreja. Ele, na sua visão, tem a constatação de que Jesus, glorificado, exaltado, ressurreto, ele está com o seu povo, ele está no meio da sua igreja, e essa constatação é vista no versículo 12 e no versículo 13, que dizem assim, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então, o que nós vemos aqui é que João, ao voltar-se, quando ele ouviu aquela voz como de trombeta, e aí ele volta para ver quem estava falando com ele. E aí então ele viu, em primeiro lugar, 7 candeeiros de ouro. E aqui os 7 candeeiros de ouro são as igrejas. Isso está muito claro para nós no versículo 20, que diz assim, quanto ao mistério das 7 estrelas e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então aqui João viu 7 candeeiros de ouro, e para nós o texto já está nos explicando que os 7 candeeiros de ouro são as igrejas, as comunidades dos que temem a Deus, dos que creram em Cristo como seu Salvador. Então o número 7 aqui, em primeiro lugar, é uma referência às 7 igrejas da Ásia. Vejam que João escreveu essa carta e enviou às 7 igrejas da Ásia, mas também é uma referência à plenitude das igrejas, dos servos de Deus, das comunidades que creem em Cristo, uma vez que o número 7 representa aquilo que é pleno. Portanto, João viu 7 candeeiros que, no próprio livro, está dizendo que esses candeeiros eram as igrejas, e as igrejas são vistas como candeeiros, que eram objeto onde se colocava velas. O candeeiro era aquele objeto que era usado para iluminar, porque a igreja de Cristo, a própria palavra diz que os servos de Deus são a luz do mundo. Jesus em Mateus 5,14 diz, vós sois a luz do mundo. Então aqui a visão dos 7 candeeiros que representam as igrejas, representam a igreja como o povo de Deus que está no mundo para iluminar. As igrejas são vistas como candeeiros de ouro, o que está relacionado aqui então agora também com o seu valor inestimável. Cristo ama a sua igreja e o seu valor é ilustrado com o valor do ouro. Por isso, candeeiros de ouro. João, na sua visão, vê 7 candeeiros de ouro, representando as igrejas, que têm um valor inestimável para Deus. Mas nessa visão, João viu
a Cristo no meio das igrejas. Vejam aí que Cristo não abandonou a igreja depois da sua ressurreição. João é consolado em sua visão, na qual ele vê a Cristo no meio da sua igreja. Ele continua cuidando do seu povo. Em sua visão, João viu o seu mestre, ele contemplou aquele homem com quem ele caminhou por 3 anos durante o seu ministério terreno. As características do Cristo glorificado eram exatamente do Filho de Deus, que se encarnou, como diz o texto, que no meio dos candeeiros ele viu um semelhante a filho de homem. E ali era a visão de Cristo. Ele pôde ver Cristo no meio da sua igreja. Ele percebeu que Cristo, aquele com quem ele caminhou durante 3 anos no seu ministério, ele havia ressuscitado, estava nos céus, glorificado, mas a visão aponta para o fato de que ele continua cuidando da sua igreja. É a visão de João, quando no versículo 12 diz: voltei-me para ver quem falava, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. E assim então João entende que Cristo ressurreto, glorificado, continua cuidando da sua igreja. Em Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27, onde Paulo fala da relação do homem com a mulher, mas que na verdade ele usa a relação do homem com a mulher no casamento apenas como ilustração para dizer da relação de Cristo com a igreja. Ele diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então aqui o apóstolo Paulo retrata o cuidado de Cristo para com a sua igreja. Cristo que, estando glorificado à destra do Pai, ele continua cuidando do seu povo. Conforme a visão, ele está no meio da igreja. E ele está cuidando para que a sua igreja, que tem um valor como o valor inestimável do ouro, ela continue pura. Ela continue caminhando em direção a uma vida plena que glorifique o nome do Pai. E ainda, Mateus capítulo 28, versículo 20 diz a promessa de Jesus aos seus discípulos: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus ressuscitou, foi assunto ao céu, mas ele não abandonou a igreja. Ele continua presente com a sua igreja. E a igreja, ela é sustentada, a igreja é preservada exatamente por isso, porque ele continua presente. E ele está com a sua igreja até a consumação do século. Como servos de Deus, nós devemos ter consciência de que, apesar de sermos pecadores miseráveis, apesar de não termos valor em nós mesmos, nós somos amados por Cristo. O valor que nós temos, que é representado aqui pelo ouro, não é um valor intrínseco em nós, mas é um valor que nós temos a partir de Cristo em nós. É porque Ele habita em nós, é que de fato nós temos esse valor. Cristo em nós nos confere o valor que temos. A nossa identidade com Cristo nos confere o valor que é ilustrado pelos candeeiros de ouro. Um cristão que tem plena certeza do valor que sua vida tem em Cristo, jamais terá aquilo que classificam como baixa autoestima. Prestem atenção, um cristão que tem plena convicção do valor que ele tem por Cristo habitar no seu coração, jamais terá problema chamado por aí de autoestima. Até porque o conceito de autoestima tem como objetivo levantar o ânimo da pessoa por aquilo que ela é, por aquilo que ela tem.
Contudo, o que pode levantar o nosso ânimo é a nossa identidade com Cristo. É a certeza de sermos valorizados por Cristo, mesmo sem termos nada de bom em nós mesmos. O que nos pode trazer ânimo não é aquilo que nós podemos, aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, se somos bonitos ou se somos feios, pobres ou ricos, aceitos ou não aceitos. O fato é que o que nos traz ânimo é o que somos em Cristo, apesar de não sermos merecedores. E se nós temos essa convicção, não há nada no mundo que possa nos trazer o desânimo. Servos de Deus que entendem seu valor em Cristo se preocupam muito mais em espalhar a glória de Deus no mundo como candeeiros, do que tentar mostrar a sua própria glória para o mundo. Nosso objetivo no mundo não é mostrar a nossa glória para o mundo, mas é mostrar a glória de Cristo para o mundo. Porque nós somos candeeiros. Nós não estamos sozinhos no mundo. O mundo todo pode se voltar contra a igreja, contra os servos de Deus, mas Cristo está no meio da sua igreja, e Ele guarda o seu povo até o dia da sua volta. Se nós precisamos mais do que isso para nos sentirmos seguros, então, certamente, nós não poderemos encontrar nada que nos faça seguros, porque não há nada no mundo mais precioso do que a presença de Cristo no meio da sua igreja, a sua presença que confere à sua igreja o valor que ela tem. É isso que nos faz seguros no mundo, é isso que nos traz ânimo, é isso que nos traz esperança. O fato de que Cristo, ressurreto, exaltado, glorificado, que está reinando no trono, está no meio da sua igreja. Essa é a visão dos 7 candeeiros e o Filho de Homem no meio dos candeeiros. A outra constatação que nós encontramos nesse texto a respeito do Cristo ressuscitado é que Cristo está exaltado em sua glória. A partir do momento que ele ressuscitou e foi assunto aos céus, agora então ele está exaltado na sua glória. Não tem mais aquela visão do Cristo ensanguentado, não tem mais aquela visão do Cristo humilhado, agora é o Cristo exaltado. É o Cristo com todo o seu poder e glória. Nós vamos ver isso aí do versículo 14 até o versículo 20. Aqui João descreve a visão de como ele viu a Cristo. E nessa visão, a imagem que ele tem de Jesus é totalmente oposta ao que ele viu quando presenciou, por exemplo, a sua crucificação. João certamente estava ali quando Jesus foi crucificado. E João pôde presenciar naquela cruz a visão de Jesus humilhado, com aquela coroa de espinhos na sua cabeça. Certamente João pôde presenciar Jesus sendo retirado daquele túmulo, daquela cruz, e sendo levado para o túmulo, e ali colocado num túmulo que foi vedado com aquela grande pedra. Certamente João presenciou estas cenas. Ele viu a humilhação de Jesus. No final do seu ministério terreno, Jesus, portanto, foi preso, foi zombado, foi humilhado, foi açoitado, foi cuspido, foi pregado na cruz, foi sepultado como um homem que foi vencido pela morte. Agora, depois de sua ressurreição, Jesus é visto por João em sua exaltação e glória. Jesus ressuscitado reassumiu a glória da qual ele havia se esvaziado para exercer o seu ministério terreno, que culminaria na sua morte salvífica. Jesus abriu mão da sua glória, exatamente para se fazer um de nós, e carregar os nossos pecados. E o plano de Deus era exatamente esse, que ao fim do seu ministério ele fosse humilhado, ele fosse crucificado. Esse era o plano da salvação. Mas aqui João descreve a glória do Cristo exaltado. Primeiro, João nos dá a ideia desse Cristo exaltado como o sacerdote do seu povo,
confere aí o versículo 13, que diz: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Essa imagem é a imagem de um sacerdote, referência a Jesus como o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede pela sua igreja, aquele que ouve as orações do seu povo e atende às súplicas do seu povo. A visão de João é a visão de Cristo exaltado, ali como o sacerdote do seu povo. Mas também João, nesta visão do Cristo exaltado, ele vê ali Jesus como o Cristo eterno. Versículo 14, que diz assim: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Essa figura retrata a eternidade. Cabelos brancos como lã, como neve, representa a eternidade de Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que é o alfa e o ômega. Ele vê Jesus exaltado como sendo Cristo eterno, mas ele vê nessa figura do Cristo exaltado como o Cristo que é onisciente. Ainda no versículo 14, que diz assim: os olhos como chama de fogo. Aqui os seus olhos veem todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente. A visão de João, que vê ali Cristo no meio das igrejas com olhos de fogo, seus olhos de fogo representam a sua onisciência. Olhos que veem todas as coisas. Ele vê Jesus exaltado como aquele que é o juiz para julgar os ímpios. Veja no versículo 15, que naquela visão que ele tem de Jesus ressurreto e exaltado, diz o versículo 15, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Na linguagem bíblica, bronze significa juízo, e os pés, na cultura daqueles que cultivavam uvas para fazer bebida, para fazer vinho, os pés eram usados para amassar as uvas. E no contexto bíblico, amassar uvas significa juízo. E João vê Jesus ressuscitado ali, exaltado, e ele vê Jesus com os pés como de bronze. O próprio livro do Apocalipse, no capítulo 14, do versículo 17 em diante, diz assim: então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda no altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue no lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então, é importante nós sabermos que, nessa visão em que João vê Cristo exaltado como o juiz para julgar os ímpios, com essa figura dos seus pés de bronze, usados para pisar as uvas, é uma linguagem que aponta para o dia do juízo. Jesus já veio como Salvador, ele já veio como aquele que se humilhou e morreu pelos pecadores. Mas agora, Cristo vem para julgar todo aquele que não estiver em Cristo, todo aquele que estiver em rebeldia contra Cristo, será alvo não do seu amor, mas será alvo da sua ira, da sua cólera, será alvo do seu juízo que é representado nesta figura de Jesus ressurreto e exaltado, que tem o pé como de bronze polido. Mas ainda no texto, João vê ali a imagem de Jesus como aquele que exerce autoridade pelo poder da sua palavra. Ainda no versículo 15 diz que a sua voz
como voz de muitas águas. Aquele barulho de águas representa o poder da sua voz. Jesus, nesta imagem, também é visto como aquele que usa os líderes da sua igreja para cuidar da sua igreja. Diz aí o versículo 16, tinha na mão direita 7 estrelas. O versículo 20, assim como explica que os candeeiros eram as igrejas, o versículo 20 também está dizendo que as estrelas, as 7 estrelas, eram os anjos da igreja, os líderes da igreja, que são aqui chamados de mensageiros de Deus para cuidar da sua igreja. E aqui diz que ele tinha na mão direita 7 estrelas. E aqui, portanto, ele tem a autoridade sobre os líderes da sua igreja e usa os seus líderes para a edificação da sua igreja. João continua descrevendo esse Cristo ressurreto, e ele nos diz que ele é aquele que atinge o mais íntimo do coração humano pela sua palavra. Ainda no versículo 16 diz que da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Essa figura de uma espada afiada saindo da boca de Cristo, logicamente que é uma figura ilustrativa. Foi assim que João viu, mas ela representa a espada da sua palavra. O próprio livro, a Carta aos Hebreus, diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que tem poder para penetrar o mais íntimo do coração do ser humano. E assim é que João vê o Cristo ressurreto, aquele que tem na sua boca a espada afiada de 2 gumes, que é suficiente, é poderosa para ir ao coração do ser humano e sondar as suas intenções e os seus desejos. Esse Cristo é o Cristo que tem a sua glória inatingível, a sua glória é insuportável, insuportável não no sentido negativo, mas insuportável no sentido de que nós não suportamos, a glória dele é tão forte que nós não podemos ficar na sua presença. Foi o que aconteceu com João. No versículo 17 diz assim: quando o vi, caí a seus pés como morto. Caí aos seus pés como morto. Na visão, ele vê Jesus como aquele que tem o rosto que brilha como o sol no seu maior esplendor. Ou seja, a glória deste Jesus, ela é inatingível. E ele finaliza aqui descrevendo esse Cristo ressurreto, mostrando que ele é o Senhor da vida, da morte e do inferno. Ainda no versículo 17 e o versículo 18 diz assim: porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Com estas palavras, Jesus está dizendo a João que ele está exaltado, ele é o Senhor da vida, da morte, ele é o Senhor do tempo, porque ele é o primeiro e o último, ele tem o poder sobre todas as coisas, ele tem a chave da morte, porque ele venceu a morte, ele ressuscitou. Ele é o Senhor do inferno, porque ele venceu a Satanás. Ele é soberano sobre todas as coisas. A morte e o inferno estão debaixo da sua autoridade. Esse é o Cristo que ressuscitou, exaltado, glorificado. Essa é a visão que João tem de Jesus. Em Filipenses capítulo 2, do versículo 6 a 11, diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho,
nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O apóstolo Paulo está retratando exatamente isso, que depois da sua humilhação, Deus o exaltou. Deus colocou o seu Filho no lugar da sua glória, para que agora sobre ele, diante dele, se dobre todo o joelho, para que diante dele toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, Cristo exerceu o ministério terreno no qual se humilhou, ao assumir a forma de homem. E como homem, Cristo se sujeitou a todas as fraquezas da vida terrena, da vida humana, e se sujeitou ao julgamento feito por autoridades humanas. Ele se sujeitou àquilo que as autoridades da sua época definiram a respeito dele e condenaram e o crucificaram. Contudo, ele é o Deus encarnado. A morte não poderia vencê-lo. Ao cumprir a missão de sacrificar-se pelos pecadores, Jesus reassume a sua glória junto ao trono do Pai. Então essa visão do Cristo glorificado nos anima, pois confirma as palavras que ele mesmo disse aos seus discípulos: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Depois de ter passado todas as angústias na vida terrena, Jesus foi exaltado após a sua ressurreição. E ele anima os seus discípulos dizendo: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ao passarmos por tribulações, ao passarmos por provações, ao passarmos por perseguições, devemos sempre nos lembrar e nos consolar em saber que o Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado, está no meio da sua igreja. Jesus venceu o nosso maior inimigo, Jesus matou a morte. Essa é uma frase do presbítero Sena hoje, lecionando na escola dominical, né? Jesus matou a morte. Ele venceu o maior inimigo. De maneira então que aquele que está em Cristo já não tem mais o que temer. Até mesmo a morte, que é o pior evento da existência humana, já não pode ser mais um inimigo que comprometa a existência e a vida daquele que está em Cristo. Porque Cristo venceu, Cristo ressuscitou, Ele matou a morte, Ele venceu a morte, de forma que todo aquele que está nele, como Ele mesmo diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A ressurreição de Cristo garante a nossa vida, a ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição. Nós temos ao nosso lado Jesus exaltado, cheio de glória, poderoso, amoroso, e não um Cristo morto e derrotado. Está conosco esse Cristo que ressuscitou, que reina do seu trono, que está exaltado, cheio de poder e glória, diante do qual toda boca confessará que Ele é o Cristo, toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante dEle. Portanto, nós podemos ver nesse texto essas duas constatações de João na sua visão a respeito de Cristo ressuscitado. Uma das constatações é que Cristo está no meio da sua igreja. E a segunda constatação é que Cristo, Ele está exaltado, cheio de glória, à destra do Pai. Esse é o Jesus a quem nós servimos. Nós não servimos aquele Cristo como pintado, como retratado em alguns lugares, com o semblante caído e humilhado, ensanguentado na cruz, com a coroa de espinhos na cabeça. Não é. Nós estamos servindo a este Cristo que ressuscitou, que está à destra do Pai, glorificado, exaltado e cuidando do seu povo. Que o nosso Deus nos abençoe e que, de fato, como é o propósito dessa carta, consolar e trazer esperança,
que de fato nós sejamos consolados e que a esperança seja colocada em nossos corações a partir daquilo que nós podemos meditar na palavra do Senhor nesta noite. Que o nosso Deus nos abençoe. Amém.